Olá, Mano Reparte conversa hoje com o advogado Ventura Pires, sócio do escritório PG Advogados. Tudo bem, Ventura? Tudo bem, prazer estar aqui com você hoje, nessa manhã. Vamos à sua disposição. Ventura, a gente tem percebido um cenário de muitas transformações tecnológicas, né? Inovações. Essas mudanças têm acontecido num ritmo muito grande. Por conta disso, o direito digital, esse mercado, tem ganhado cada vez mais relevância. Como você avalia esse cenário? Nos últimos anos, acho que o digital ele se tornou a força motriz da economia no mundo, né? E hoje você tem em todas as áreas da economia, quer seja health tech, fintech, insurance tech, as legal techs, ou seja, tudo virou tech. Todas as empresas estão desenvolvendo no digital e desmaterializando a nossa economia concreta, ou seja, fábricas de automóvel, fábricas, outras materiais, elas se transformam cada vez mais os negócios em digital ou em conhecimento de dados das pessoas e seu comportamento e no seu consumo. É um boom que nós estamos vivenciando, quer na China, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e fortemente no Brasil, que tem uma tendência a usar muita tecnologia. Nós somos, entre os usuários de sites e de aplicativos, sempre entre os top 5, top 2 ou 3 do mundo, né? E na área do direito, na área legal, a gente está muito atento, né, a essas mudanças, o que vai trazer de inovação aí nas relações entre as empresas e os consumidores e as pessoas e os negócios. A legislação e o direito digital têm acompanhado o ritmo dessas transformações? O direito ele sempre vem um pouco ao reboque do que acontece na vida, né? Ele sempre é um pezinho atrás. Hoje a gente tem uma grande novidade que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é quase uma cópia da GDPR da Europa, né, da União Europeia. Ela entra em vigor agora no próximo ano, em 2020, e está tendo uma grande atenção a essa expectativa de implementação dessa legislação, né, e as diretrizes que ela tem e a normatização dela. No geral, os processos de trabalho no mundo jurídico, quer seja no tribunal, quer seja no Ministério Público, nos escritórios de advocacia, ou seja, o mundo jurídico, ele está acelerado e está implementando muitas mudanças, inclusive em códigos também, muitas mudanças práticas e de melhoria de prestação de serviços, né? Agora, a lei material sempre é um pouquinho atrás, né? Você falou da lei de proteção de dados que deve entrar em vigor no ano que vem, né? Sim. Quais são as principais mudanças para as empresas que atuam com isso, que precisam da coleta de dados dos usuários? Você tem uma capa da The Economist que é ícone nisso, há uns 2 ou 3 anos atrás, que ela fala que o dado é o novo petróleo, né? Dali sai um marco onde nós, usuários, nós, consumidores, nós, pessoas, somos o centro da economia. Então, como você se comporta, como você se consome, quais são os seus dados de saúde e a sua locomoção, o seu comportamento geral de behavior, ele é o centro das empresas digitais, né? Então, a lei de proteção de dados vem exatamente te dar uma relação entre o seu dado, o que é você, a sua individualidade e as empresas. E ela muda como as empresas devem cuidar desse dado. Então ela procedimenta e normatiza o cuidado com a sua informação pessoal e quais são os quesitos que a empresa deve ter. Até aplicando uma normativa de penalidade muito alta, chegando a milhões aqui no Brasil. O Brasil levou isso tão a sério que ele colocou a agência nacional, levou essa lei para uma agência nacional, ou seja, uma instância alta na hierarquia do poder administrativo e executivo, né? De tão importante ele estar encarando essa informação. As empresas todas estão muito atentas, as grandes corporações já estão se adequando, estão contratando os advogados, os legal advisors para implementar essas modificações. Gerar os processos de compliance e de tratamento dessas informações até a sua anonimização. Então, como ela usa esse dado e não se expõe o indivíduo, né? Elas têm
praticado isso de uma forma intensa nesse ano. Eu vejo uma preocupação crescente e intensa de todos os líderes, até porque o próprio gestor, o CEO das empresas, eles são responsáveis pessoalmente por esse uso desse dado. Então a lei, ela personaliza a responsabilidade da empresa e dos seus executivos. Então as empresas precisam desse suporte, para ter o cuidado com o dado, né? Queria que você comentasse sobre isso e também sobre as consequências que um uso inadequado do dado pode trazer para a empresa. Então, o que é feito nesse momento? É feito um assessment de todo o workflow de dados na empresa, ou seja, de onde ela tem captura do seu dado, para onde esse dado é armazenado, onde ele é usado, quais são os departamentos que tramitam o seu dado pessoal e quais são os cuidados a serem tidos com ele. Né? Desde backup, de segurança da informação, onde está armazenado, quem tem acesso, quais são as pessoas que podem manipular ou usar isso, como ele é distribuído e para os seus stakeholders e para os seus fornecedores também. Então todo esse caminho e trânsito dentro da empresa, do seu dado pessoal, desde uma ficha de preenchimento, até dos próprios funcionários da empresa, né, os dados pessoais dos funcionários, como é que ele é armazenado, qual o caminho que ele percorre dentro do sistema de informação da empresa. Isso é mapeado e adequado com a legislação. Um dos riscos que você tem é a divulgação desses dados, ou seja, tem N exemplos aí na mídia, desde divulgação de CPFs, de números de contas bancárias, de vazamento dos hackers, né, e de malware dos vírus também. E a empresa, a partir da vigência dessa lei, ela vai ser multada, a multa é alta, ela chega até alguns milhões de reais, e pela característica brasileira e o nível que foi levado essa legislação a nível de agência nacional, à vista do PROCON que a gente tem na defesa do consumidor, a gente tem um certo receio que a agência será uma fiscalizadora eficiente e até aplicando multas a essa empresa. As empresas. Falando um pouco mais das transformações tecnológicas, as empresas têm esse cenário, é um cenário desafiador. Elas precisam inovar, aprimorar seus processos, se manter relevante no mercado, mas ao mesmo tempo acompanhar, seguir a legislação. Que cuidados os empreendedores, criadores de startups precisam ter na hora de desenvolver e criar um novo processo? Isso é bem interessante, né? O mundo de startup no Brasil, o brasileiro é muito criativo, muito empreendedor, já por natureza, e ele tem uma ebulição enorme nas startups. Então, você pegando os setores econômicos da agricultura, do agronegócio, as agrotechs, as health techs, as fintechs, as legal techs, e assim vai. Você tem vários centros de incubagem dessas startups, as aceleradoras também. Você está tendo um capital maior e crescente das venture capitals, que são os fundos de investimentos nessas startups. E o empreendedor, ele começa sabendo o foco do empreendimento dele. Ele não vem com um aparato legal, com proteção, quais são os modelos jurídicos e os contratos que devem ser feitos. Isso também se desenvolveu bastante. Você tem um kit, aí vamos falar um kit startup, que são os contratos de investimentos, os contratos sociais, os contratos que convertem os investimentos em ações, que dão garantias e direitos aos investidores e também aos fundadores, para eles não serem diluídos e os investidores também não serem diluídos. Então esse processo do kit jurídico está muito consolidado já no mundo das startups de evolução. A gente tem participado efetivamente e ativamente desse mundo, dando o legal mentoring, legal advice para essas startups, quer seja fintechs, health techs e do agronegócio também. E a gente vê que o empreendedor ele já está mais ciente da modelagem jurídica. As venture capitals, que são os fundos de investimentos, também já vêm com uma tecnologia de fora, forte, né, sabendo onde ele quer chegar. Então, é um ambiente que está em ebulição, está crescendo, está se fortalecendo, e eu acho que é promissor no ambiente do Brasil para você desenvolver mais a economia nossa.
Então já é um ambiente mais estável. Isso também para os investidores, para quem quer investir, aplicar dinheiro nessas startups? Sim, para o investidor você tem alguma modelagem, quer seja a empresa uma limitada ou uma SA, você tem mais e menos garantias. Obviamente que uma startup é um negócio que é de risco, venture capital é capital de risco. No Silicon Valley a gente até tem uma expressão que é famosa, que é spray and pray, ou seja, os venture capitalistas lá, eles espalham o dinheiro e rezam, né? Na verdade é uma brincadeira, mas você tem um sucesso, uma taxa de mortalidade ou de insucesso grande nas startups. Né? Ele já sabe esse caminho e sabe o risco que ele está tomando. Agora, a modelagem jurídica lhe dá direitos e proteções para bem investir nisso, quer seja no mútuo conversível, quer seja em algumas debêntures, ou seja, o kit de ferramentas jurídicas, vamos dizer assim, ela está bem modelada para desenvolver o ambiente. Existe uma discussão com relação à privacidade na internet. Como que vai ser isso nos próximos anos com o desenvolvimento da internet das coisas? Como vai ficar a privacidade das pessoas com esse advento? Eu acho que essa é uma grande discussão. Até recente a União Europeia, que é líder aí, que está ditando tendências no mundo, né? Eu falo mundo ocidental, esquece China, porque China, a proteção de dados é uma outra história, não tem. Lá você tem um social score, você tem um surveillance, uma vigilância social gigantesca, é um outro modus operandi. Mas no mundo que a gente conhece de proteção, que é o ocidental, que é o europeu, a América, você vai ter um desafio crescente em dados. A IoT é algo que vai conectar tudo com a tecnologia 5G. Está um pouquinho além da nossa imaginação diária, então desde uma geladeira ao fogão, aos seus appliances da sua casa, todas conectadas. Quem tem um Apple Watch, recentemente você viu um Twitter do Cook, falando, olha, parabéns por ter salvo você, né? Porque o Apple alarmou uma arritmia cardíaca e mandou a pessoa ir para o hospital, e realmente a pessoa estava com pré-infarto. Né? Esse dado está online e como é que esse dispositivo vai ser tratado, né? Desde a sua frequência de alimentação, que vai aumentar ou abaixar o valor que você paga de seguro, porque as seguradoras de saúde estão usando esse dado, exatamente o Apple Watch ou outros relógios de behavior de saúde, ela está usando isso para baixar ou aumentar o seu seguro-saúde, né? Ou monitorar no delivery de food, de comida que você tem, o que você pede de alimentação, se é mais saudável ou menos, né? Ou o seu score financeiro, ou seja, cada vez mais o uso de cada eletrônico que você tem, ela está sendo captado para ou abaixar o seu custo de vida ou diminuir o seu custo de vida, vamos traduzir assim. E a LGPD ou a GDPR traz isso. Né? Uma discussão recente na Europa também, na União Europeia agora, é sobre os links e as publicidades de conteúdo, quer seja para jornalistas, para autores, né? Eles estão discutindo como que vão ser aplicados em 2 ou 3 anos, se essas grandes plataformas, ou as plataformas acima de 10 milhões de euros ano, vão pagar por esse conteúdo, ou seja, dar algum valor a quem gerou o conteúdo feito na internet. É uma discussão grande, a internet é um mundo, parece caótico, mas eles estão tentando regular e ter uma harmonia maior possível, porque o mundo está lá, né? Quer seja a www, a Deep Web, a Dark Web, né? É um mundo que você não consegue mais estar fora dele, não é um mundo concreto, é um mundo que cada vez mais você está envolvido. Recente em Israel desenvolveram um malware, um vírus, onde ele entra no aparelho de ressonância e ele apaga células de tumor. Ou ele coloca células de tumor no exame. E ele teve uma efetividade de 98% de enganar os médicos. Né? Ou seja, você usa tanto a tecnologia para o bem como uma tecnologia nesse sentido. Né? Então, se perguntar do futuro, eu acho que o futuro é cada vez mais proteção e a gente está consciente de como a gente usa nossos dados ou o que a gente usa na internet. Né?
Ventura, então, para a gente finalizar essa conversa, enquanto a legislação vai acompanhando essas transformações, essas mudanças, o usuário, como ele pode se proteger nesse cenário? O que ele pode fazer para não cair numa fraude, não ser alvo de algum aproveitador? Olha, um pouquinho antes, assim, você perguntou de dados, né? Eu lembrei agora uma ministra, acho que se não me engano, da Suécia, ao invés de ela usar o Google, ela usa o Keywant, que é um search igual ao Google, só que tem 1% do mercado, e ele não vende os seus dados. Então, para não cair em fraude ou não cair em vírus, em malware, eu acho que é educação, conhecimento, sempre atentar ao link de onde vêm essas informações, né? Quando você está num navegador, se você olhar o link, se procede mesmo, se aquilo tem uma relação com a origem do site. Você está no WhatsApp, entender o conteúdo disso, entender em joguinhos também, você tem outro universo, né? Jogos são outro universo aí que a gente tem uma economia pujante e uma outra interferência na vida. Agora, conhecimento e estar atento à fonte de origem desses dados, né? E sempre fazer um double check, ou seja, se está em dúvida de alguma coisa, entra no navegador e pesquisa em outra página para ver se aquilo procede ou não. E aí você acaba resolvendo muitas questões de banco, pedido de dados, isso já caiu no lugar comum, a maioria das pessoas já estão cientes disso, mas sempre cabe você pegar aquele link, procura no navegador e aí você vai achar se aquilo lá tem origem ou não. É uma das formas simples de se precaver, né? Ventura, muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza em esclarecer alguns pontos da nossa entrevista. Imagina, é o meu prazer, estar à sua disposição sempre que precisar. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. O Money Report conversou hoje com o Ventura Pires, advogado, sócio do escritório PG Advogados. Obrigado pela atenção e até a próxima.